fevereiro de 1945. A 33ª Divisão de Granadeiros Waffen, der SS Charlemagne, chegou ao leste da Pomerânia, enquanto a posição defensiva alemã na região se aproximava do colapso total. Aproximadamente 7.000 voluntários franceses desembarcaram em entroncamentos ferroviários espalhados entre 16 e 20 de fevereiro, dispersando-se imediatamente em uma frente que já não existia mais, como uma linha defensiva contínua. A chegada da divisão coincidiu com as etapas finais da ofensiva soviética da Pomerânia Oriental, lançada em 10 de fevereiro por elementos da 2ª Frente Bielorrussa, sob o comando do Marechal Konstantin Rokossovski. As forças soviéticas já haviam penetrado nas posições defensivas alemãs em vários pontos. O 2º Exército da Wehrmacht, responsável pelo setor, estava se desintegrando sob a pressão da esmagadora superioridade material soviética. As unidades francesas desembarcavam dos trens à noite para evitar a interdição aérea soviética, que dominava quase totalmente o espaço aéreo da Pomerânia. A Luftwaffe estava praticamente ausente da região. Movimentar trens durante o dia significava destruição certa, mesmo à noite. Aviões soviéticos faziam missões de assédio ao tráfego ferroviário. Os voluntários franceses usavam uniformes padrão Feldgrau da Wehrmacht, com insígnias da Waffen-SS nas golas. Ao lado das runas da SS havia um pequeno escudo tricolor vermelho, branco e azul. Esses não eram conscritos. Todos os homens se voluntariaram para servir na frente oriental, embora suas motivações variassem. A divisão consistia principalmente de 2 grupos distintos. O primeiro era composto por veteranos da Legião de Voluntários Franceses contra o Bolchevismo, a LVF, que operava na frente oriental desde o final de 1941. Esses homens tinham experiência de combate, entendiam a guerra na frente oriental e não tinham ilusões sobre o que os aguardava. Eles somavam talvez 2.000. O segundo grupo era composto por fugitivos da França libertada após a invasão aliada da Normandia em junho de 1944 e a subsequente libertação da França. Milhares de colaboradores enfrentaram prisão, julgamento e execução. Muitos fugiram para o leste, em direção à Alemanha. Quando a divisão Charlemagne foi formada no outono de 1944, esses homens constituíam a maioria de sua força. Eles estavam fugindo da morte certa. Na França, a Pomerânia oferecia apenas uma morte provável, o que representava uma melhora nas chances. Um contingente menor era composto por verdadeiros voluntários ideológicos, homens que viam a guerra como uma cruzada contra o bolchevismo e acreditavam na visão nacional-socialista de uma Europa unida. Esses homens, embora minoria, eram dos combatentes mais fanáticos. O treinamento foi apressado e incompleto. A divisão havia sido reunida em campos no sul da Alemanha, a partir de setembro de 1944, com uma força prevista de 11.000 homens, organizada em 2 regimentos de infantaria, o 57º e o 58º, além de batalhões de artilharia de apoio, antitanque e de engenheiros. Em janeiro de 1945, o treinamento estava longe de ser concluído quando ordens urgentes chegaram de Berlim, exigindo o deslocamento imediato. Ao chegar à Pomerânia, as unidades francesas foram dispersas ao longo de uma frente de aproximadamente 40 quilômetros entre Neustetten e Hammerstein. Não houve tempo para reconhecimento, nenhuma oportunidade para as unidades se familiarizarem com o terreno e nenhuma possibilidade de realizar um planejamento defensivo coordenado. Oficiais alemães apenas indicavam as posições às companhias francesas e ordenavam que as mantivessem. O fogo de artilharia soviético podia ser ouvido em todos os pontos de desembarque. O estrondo contínuo dos bombardeios ecoava pela paisagem congelada dia e noite. O som nunca parava. Isso servia como um lembrete constante de que o Exército Vermelho estava próximo e avançando. A temperatura em meados de fevereiro variava de -15 a -22 graus Celsius. O solo estava congelado. Cavar posições defensivas sólidas exigia horas de trabalho com picaretas e explosivos. Muitos soldados franceses, especialmente os recém-chegados da França, nunca haviam enfrentado um inverno tão rigoroso. A queimadura pelo frio tornou-se uma causa importante de baixas. Na primeira semana, os voluntários franceses caminharam para o leste desde os entroncamentos ferroviários até as posições designadas. As forças soviéticas controlavam as estradas durante o dia e o deslocamento ocorria à noite, por florestas e campos congelados. As unidades se separaram e as companhias perderam contato com seus batalhões principais. A estrutura de comando da divisão começou a se fragmentar antes mesmo de entrar em ação. O Brigadeführer da SS Gustav Krukenberg, o comandante militar alemão da divisão, estabeleceu um quartel-general em um local a sudoeste de Neustetten.
A comunicação com as unidades subordinadas ocorria principalmente por mensageiros de moto. Devido à destruição sistemática das linhas telefônicas pela artilharia soviética e à escassez de rádios, o general Edgar Poud, o comandante político francês, detinha a autoridade nominal, mas possuía controle real limitado sobre as operações táticas. Comandantes alemães de corpo e exército ordenavam diretamente aos comandantes de batalhão franceses quando era necessária ação imediata. A estrutura de comando francesa foi rotineiramente ignorada durante a primeira semana de implantação. Em 24 de fevereiro, toda a divisão já estava posicionada. Ao longo da frente da Pomerânia em colapso, as forças soviéticas já estavam sondando as linhas defensivas. O contato foi estabelecido por meio de trocas de artilharia e confrontos entre patrulhas. Os voluntários franceses prepararam posições defensivas e aguardaram o ataque, que sabiam ser inevitável. Para entender como soldados franceses passaram a lutar com uniformes da SS na Frente Oriental em 1945, é necessário examinar as origens da colaboração francesa e do voluntariado na Frente Oriental, que começaram em 1941. Em 22 de junho de 1941, a Alemanha lançou a Operação Barbarossa, a invasão da União Soviética. 3 milhões de soldados alemães cruzaram a fronteira soviética na maior operação militar da história. Em poucos dias, as pontas de lança blindadas alemãs avançaram centenas de quilômetros dentro do território soviético. Para segmentos significativos da opinião política francesa, especialmente à direita, isso representava a guerra que eles queriam lutar, não contra a Grã-Bretanha ou os Estados Unidos, mas contra o bolchevismo. O Partido Comunista Francês foi poderoso nos anos 1930, organizando greves que atrapalharam os esforços de rearmamento francês entre 1937 e 1939. Os conservadores franceses consideravam os comunistas inimigos internos que enfraqueceram a França nos anos críticos pré-guerra. Em poucas semanas após o início da Operação Barbarossa, organizações colaboracionistas em toda a França ocupada começaram a recrutar voluntários para o que chamavam de cruzada contra o bolchevismo. A Legião de Voluntários Franceses contra o Bolchevismo. A Légion des Volontaires Français contre le Bolchevisme, o LVF, foi autorizada pelas autoridades alemãs em julho de 1941. A França de Vichy se opôs oficialmente à formação, mas não impediu o recrutamento. A propaganda enfatizava que os voluntários lutariam exclusivamente contra a União Soviética, nunca contra os antigos aliados da França, a Grã-Bretanha ou a América. Cartazes de recrutamento mostravam soldados franceses e alemães juntos contra as hordas asiáticas, ameaçando a civilização europeia. A campanha explicitamente enquadrava a guerra em termos ideológicos e não nacionais. No outono de 1941, aproximadamente 3.000 voluntários haviam sido recrutados e formados no 638, o Regimento de Infantaria. O treinamento começou em instalações alemãs na Polônia. Os instrutores alemães consideraram os voluntários franceses politicamente motivados, mas militarmente indisciplinados. Relatórios dos instrutores de treinamento observaram que os soldados franceses questionavam ordens, reclamavam das condições e apresentavam postura militar inferior aos padrões da Wehrmacht. Em novembro de 1941, a LVF foi enviada para o setor de Moscou. Com a aproximação do inverno, o que se seguiu foi uma introdução catastrófica à guerra na Frente Oriental. O inverno de 1941-1942 continua sendo um dos mais frios já registrados na parte ocidental da União Soviética. As temperaturas caíram abaixo de menos 40 graus Celsius. A LVF, inadequadamente equipada para o frio extremo, sofreu enormes baixas devido à exposição ao frio e doenças. A disenteria se espalhou pelas fileiras. Homens que nunca tinham experimentado um inverno rigoroso se viram em condições que matavam apenas pela exposição. O combate, quando acontecia, era igualmente devastador. A doutrina soviética priorizava a artilharia em massa, seguida por assalto de infantaria em profundidade. A LVF se viu submetida a bombardeios que duravam horas, destruindo posições e causando baixas psiquiátricas, mesmo quando as baixas físicas eram limitadas. A infantaria soviética atacava em ondas sucessivas, aceitando grandes perdas para manter o ímpeto, enquanto o desempenho defensivo francês era irregular. Algumas posições foram mantidas, outras cederam sob pressão. Comandantes alemães escreveram avaliações observando que a LVF era adequada para operações defensivas estáticas em setores tranquilos, mas inadequada para guerra móvel ou operações ofensivas. Na primavera de 1942, a LVF já havia sofrido mais de 800 baixas devido a combate, congelamento, doenças e deserção. A unidade foi levada para a retaguarda para se reconstituir. Nos 2 anos seguintes,
ela foi transferida por setores da Frente Oriental, sem se dissolver totalmente, mas também sem atingir a eficácia necessária para operações maiores. A LVF conduziu operações antipartidárias em territórios soviéticos ocupados durante 1942 e 1943. Essas operações foram brutais. Partisãs soviéticos e forças alemãs antipartidárias não respeitavam as proteções da Convenção de Genebra para prisioneiros. Em posições defensivas estáticas, a LVF teve um desempenho adequado. Soldados franceses individualmente ganharam experiência de combate. Alguns se destacaram, outros foram mortos ou afastados devido a ferimentos ou doenças. A formação foi acumulando lentamente veteranos que entendiam a guerra na frente oriental, mas a força total diminuiu à medida que as baixas superavam os reforços. Então veio 6 de junho de 1944, o dia D. A invasão aliada da Normandia transformou a situação estratégica para os colaboradores franceses. Em poucas semanas, a França estava sendo libertada. A resistência, que havia atuado na clandestinidade durante a ocupação, apareceu abertamente e começou a acertar contas. Os colaboradores enfrentaram execuções sumárias, prisão ou julgamentos de fachada, seguidos de execução. Não houve anistia, nem meio termo. Milhares fugiram, alguns se esconderam em áreas remotas da França, outros foram para o leste, rumo à Alemanha, certos de que lá teriam segurança temporária. Mesmo quando se aproximava da derrota, as autoridades alemãs, desesperadas por mão de obra, viam uma oportunidade. Em julho de 1944, o Reichsführer SS Heinrich Himmler ordenou a consolidação de todas as formações de voluntários franceses em uma única divisão da Waffen-SS. A dispersa LVF seria retirada da frente oriental e reconstituída como o núcleo da nova formação, a Sturmbrigade Frankreich. Outra unidade de voluntários franceses seria incorporada. Voluntários franceses da SS que serviam em outras unidades seriam reunidos. O resultado seria a 33ª Divisão de Granadeiros Waffen da SS. Carlos Magno. O nome carregava um simbolismo deliberado. Carlos Magno, Carolus Magnus, Carlos, o Grande, o rei franco que uniu grande parte da Europa sob o domínio cristão nos séculos VIII e IX. A mensagem da propaganda era clara. Essa divisão lutava por uma Europa unida contra o leste bolchevique. Era uma moldura ideológica destinada a elevar a colaboração de traição à cruzada. Na realidade, a divisão era uma coleção montada às pressas de fugitivos, fanáticos e veteranos de combate, sendo lançados em uma frente em colapso. Como a mão de obra alemã estava esgotada, a formação começou em campos de treinamento no sul da Alemanha, no outono de 1944. A organização da divisão seguia, no papel, a estrutura padrão de uma divisão de granadeiros da Waffen-SS, 2 regimentos de infantaria com 3 batalhões cada, além de unidades de apoio de artilharia, antitanque, engenharia e serviços. A força prevista era de 11.000 homens. A força real nunca chegou a esse número. Em janeiro de 1945, a divisão contava com aproximadamente 7.000 homens e muitas unidades de apoio existiam apenas nos quadros organizacionais. A artilharia estava abaixo do efetivo, as capacidades antitanque eram limitadas e o apoio de engenharia era mínimo. O Brigadeführer da SS Gustav Krukenberg foi nomeado comandante militar. Krukenberg era um oficial de carreira alemão com ampla experiência na frente oriental desde 1941. Ele comandou unidades de combate em vários setores e conhecia as realidades operacionais dos combates no fim da guerra. Ele era profissional, competente e totalmente sem ilusões sobre a posição estratégica da Alemanha. O general Edgar Pohl detinha o comando político nominal. Pohl tinha 52 anos, era um oficial de carreira do exército francês que servia na LVF desde 1941. Ele tinha experiência de combate e era respeitado pelos voluntários franceses, mas os comandantes alemães o viam com desconfiança, achando-o político demais e pouco implacável. Na frente oriental, Purge comandava oficiais mais jovens e rigorosos. O SS Hauptsturmführer Henri Fenet comandava elementos do 57º Regimento. Fenet tinha 32 anos e era um veterano de anos de combate na frente oriental. Ele já havia sido ferido várias vezes. Ele era um verdadeiro crente, um fanático político que lutaria até ficar fisicamente incapaz de continuar. Entre eles estava Christian de la Mazière, voluntário de 19 anos que depois escreveu um livro de memórias relatando suas motivações com dolorosa honestidade. Ele queria aventura, queria se provar em combate, acreditava que estava defendendo a Europa contra a barbárie. Em janeiro de 1945, o treinamento estava incompleto.
Quando ordens urgentes chegaram de Berlim, o Exército Vermelho havia lançado a ofensiva do Vistula Oder em 12 de janeiro. As defesas alemãs na Polônia ruíram, e os blindados soviéticos avançavam rápido rumo ao Oder e Berlim. Todas as unidades disponíveis eram necessárias de imediato. A divisão Charlemagne foi embarcada em trens e enviada para o leste, para a Pomerânia. Ela não estava pronta, o equipamento era inadequado, o treinamento estava incompleto, a organização estava inacabada, nada disso importava. A frente oriental desmoronava e a Alemanha precisava de soldados para atrasar o avanço soviético, ainda que por pouco tempo. Os voluntários franceses estavam prestes a receber uma educação brutal sobre o que realmente significava combater o Exército Vermelho nos meses finais da guerra. Em 25 de fevereiro de 1945, elementos do 57, o regimento francês, desembarcaram na estação ferroviária de Hammerstein durante a noite e seguiram imediatamente para o nordeste em direção às posições defensivas. A aproximadamente 3 quilômetros da estação, as forças soviéticas haviam penetrado as linhas alemãs nas últimas 48 horas. As unidades francesas eram usadas gradualmente para cobrir brechas em uma frente que já não era mais uma linha defensiva contínua. O SS Hauptsturmführer Henri Fenet comandava o batalhão de vanguarda do regimento. A temperatura ao amanhecer era de 18 graus Celsius negativos. Os soldados franceses marchavam pela neve, carregando armas, munição e equipamentos nas costas. Não havia veículos de transporte disponíveis, tudo era feito a pé. Por volta das 9 horas, o batalhão francês alcançou sua posição defensiva designada, uma elevação baixa com vista para campos congelados e bosques dispersos. Seus defensores anteriores abandonaram a posição durante a noite. Não havia fortificações preparadas, as trincheiras eram rasas e mal posicionadas, não havia arame farpado, minas nem campos de tiro desobstruídos. Fenet imediatamente posicionou suas companhias para a defesa. As equipes de metralhadoras foram colocadas nos flancos para fornecer fogo cruzado nas rotas de aproximação. Os fuzileiros começaram a melhorar as trincheiras rasas usando ferramentas de escavação, embora o solo congelado resistisse à escavação. Equipes antitanque com Panzerfaust foram posicionadas em posições avançadas com linhas de visão desobstruídas. Às 11h20, um posto de observação francês relatou o movimento ao nordeste. Blindados estavam se aproximando. Os tanques apareceram no horizonte como formas negras contra a neve branca. Contagem inicial de aproximadamente 20 tanques T-34, avançando em uma ampla frente, sem aparente apoio de infantaria. Isso representou um erro tático soviético. Tanques atacando sem infantaria ficavam vulneráveis a armas antitanque de curto alcance. Mas isso também indicava que as forças soviéticas avançavam tão rápido que faltava coordenação entre as armas combinadas. O T-30 e 485, equipado com um canhão principal de 85 mm, era o tanque médio padrão soviético em 1945. Às 11h35, a uma distância de aproximadamente 1.200 metros, os T-34 abriram fogo enquanto avançavam. Os disparos iniciais atingiram as áreas traseiras da posição francesa. A precisão era ruim à distância durante o movimento, mas o volume de fogo era alto. Fenet ordenou que mantivessem o fogo. Os foguetes Panzerfaust tinham um alcance efetivo de aproximadamente 60 metros. Atirar a longa distância era desperdício e ineficaz. Os tanques precisavam ser autorizados a se aproximar antes do combate. Os T-34 continuaram avançando a 1.000 metros, seus disparos ficaram mais precisos. O impacto direto destruiu uma posição de metralhadora francesa, matando 3 homens instantaneamente. O chão tremia a cada impacto, projéteis de alto explosivo abriam crateras na terra congelada. A 800 metros, os tanques alcançaram posições ocultas atrás de pequenas elevações. Eles atiraram metodicamente, castigando a posição francesa com bombardeio constante e causando baixas. Homens montados foram mortos por impactos diretos ou pela concussão que rompeu vasos sanguíneos e órgãos. A 600 metros, Fenet autorizou o fogo das metralhadoras. 2 MG-42 começaram a disparar dos flancos. A cadência de tiro da MG-42, 1.200 disparos por minuto, criava um som característico e lançava rajadas de tiros traçantes em direção aos blindados que avançavam. Os disparos ricocheteavam inofensivos na blindagem dos tanques, cujo alvo era qualquer infantaria que os seguisse. Mas não havia nenhuma. Os tanques avançavam sozinhos. A 400 metros, um soldado francês disparou um Panzerfaust prematuramente. O foguete foi lançado a uma distância 4 vezes maior que seu alcance efetivo e errou por uma grande margem. Fenet gritou pedindo disciplina de fogo. As equipes antitanque deveriam esperar os alvos se aproximarem a menos de 100 metros. Os T-34 continuaram avançando, disparando continuamente.
A doutrina de tanque soviética priorizava avanços agressivos. As tripulações eram treinadas para atacar e destruir posições inimigas com fogo direto e choque. A 200 metros, outro Panzerfaust foi disparado e atingiu um T-34 na placa do glacis em um ângulo ruim. A ogiva de carga oca detonou, mas não conseguiu penetrar o tanque. Continuaram avançando a menos de 100 metros. As equipes francesas antitanque começaram a agir com eficácia. Foguetes de Panzerfaust disparados a curta distância atingiram os T-34 nas laterais da torre e nas laterais do casco, onde a blindagem era mais fina. As ogivas de carga atingiram os compartimentos. Os tanques pararam, alguns pegaram fogo, outros ficaram imóveis, com as tripulações mortas ou incapacitadas. Em aproximadamente 6 minutos de combate a curta distância, as equipes francesas antitanque destruíram ou desativaram 7 tanques T-34. O restante recuou para posições cobertas a uma distância maior. O ataque imediato foi repelido. As baixas francesas no confronto foram 14 mortos e 23 feridos. Isso representou aproximadamente 10% da força do batalhão eliminada em uma única ação que durou menos de 30 minutos. Às 12h40, a artilharia soviética abriu fogo contra a posição francesa. O bombardeio foi sistemático e minucioso. Os projéteis caíram continuamente por 90 minutos. Os franceses só podiam se abrigar em trincheiras inadequadas e suportar o bombardeio. Causou baixas psiquiátricas, mesmo quando as baixas físicas eram limitadas. Os homens saíam do bombardeio surdos, atordoados, sangrando pelos ouvidos e narizes. Às 14h10, o fogo de artilharia cessou, e 60 segundos depois, a infantaria soviética atacou. Eles avançaram em ondas, em formações do tamanho de companhias, avançando em ordem dispersa pela neve. A doutrina soviética enfatizava o ímpeto em vez de táticas cuidadosas. A infantaria disparava submetralhadoras PPSH enquanto avançava, e as baixas eram imediatamente substituídas pelas ondas seguintes. O ataque nunca parava. Os defensores franceses que sobreviveram ao bombardeio de artilharia abriram fogo com metralhadoras MG-42 no alcance máximo, abatendo a infantaria soviética a 300 metros. Os fuzileiros disparavam de forma metódica, mas os soviéticos continuavam avançando. Quando uma onda era dizimada, outra vinha logo atrás. A matemática era brutal e inevitável. Os soviéticos tinham substitutos ilimitados, os franceses não tinham nenhum. Cada baixa era permanente. A posição defensiva acabaria sendo dominada simplesmente pelo desgaste. Às 15h50, com a infantaria soviética penetrando pelos flancos da posição, Finette ordenou a retirada. Sob fogo de cobertura das metralhadoras, os soldados franceses abandonaram suas trincheiras e recuaram, 300 metros para uma linha secundária que não havia sido preparada. Eles correram pela neve aberta, enquanto o fogo soviético os perseguia. Mais baixas ocorreram durante a retirada até as 16h30. O que restou do batalhão francês, aproximadamente 60% de sua força original, estabeleceu uma nova posição defensiva em uma linha de árvores atrás de sua posição original. O confronto em Hammerstein havia terminado. Os franceses resistiram por aproximadamente 7 horas contra a pressão contínua dos soviéticos. Eles destruíram vários tanques, causaram baixas significativas na infantaria soviética e aprenderam a realidade fundamental do combate na frente oriental. No início de 1945, habilidade tática e coragem individual eram insuficientes diante da superioridade material esmagadora e reposições ilimitadas. Naquela noite, os sobreviventes sentaram-se na escuridão gelada e absorveram a lição. O Exército Vermelho podia perder 100 homens para cada baixa alemã ou francesa e ainda assim alcançar a vitória por simples aritmética. A guerra já estava decidida, o que restava era determinar quantos morreriam antes do fim inevitável. De 1º a 4 de março de 1945, a ofensiva soviética na Pomerânia alcançou várias rupturas ao longo de toda a frente. O segundo exército da Wehrmacht, responsável por defender a região, foi destruído. A defesa alemã colapsou, unidades ficaram isoladas, linhas de suprimento cortadas e comando desintegrado. A divisão Charlemagne nunca se integrou totalmente, pois uma formação coesa se fragmentou completamente. Os batalhões foram separados de seus regimentos de origem, as companhias perderam contato com o quartel-general do batalhão e os pelotões lutaram de forma isolada, sem saber se as unidades vizinhas ainda existiam. A batalha evoluiu de operações móveis para combates caóticos de rua em cidades e vilarejos por toda a Pomerânia. Em Neustetten, elementos do 58º Regimento Francês realizaram retiradas combativas por ruas em chamas, enquanto as forças soviéticas entravam de várias direções. Os prédios eram limpos cômodo por cômodo,
granadas eram lançadas pelas janelas, armas automáticas disparadas a queima-roupa em corredores e porões. O padrão se repetiu em dezenas de locais. A artilharia soviética bombardeava uma cidade por horas, destruindo sistematicamente as posições defensivas. Depois, a infantaria e os blindados soviéticos atacavam de várias direções. Os defensores franceses e alemães lutavam de prédio em prédio, causando baixas, mas perdendo terreno de forma constante. Quando as posições se tornavam insustentáveis, os sobreviventes recuavam para a próxima vila e o processo se repetia. Em 2 de março, a situação estratégica havia se deteriorado de forma catastrófica. As forças soviéticas haviam rompido as linhas alemãs em vários pontos, divisões inteiras estavam cercadas, a linha de frente havia se dissolvido em bolsões isolados, lutando sem coordenação ou perspectiva de alívio. Em uma fazenda servindo como quartel-general temporário a sudoeste de Neustetten, uma crise de comando eclodiu entre o general Edgar Puad e o Brigadeführer da SS Gustav Krukenberg. Puad defendia a consolidação das unidades francesas sobreviventes e a realização de uma retirada organizada em combate para o oeste, em direção à costa do Báltico. O plano era taticamente sólido e operacionalmente viável. Isso significava abandonar território, mas preservar o poder de combate para operações futuras. Krugenberg tinha ordens diferentes de Berlim. Cada cidade deveria ser defendida, cada posição deveria ser mantida. Não haveria retiradas voluntárias, sem autorização explícita das unidades de comando superiores. Recuar sem ordens seria considerado motim. O desacordo não foi resolvido por meio de discussão. Krugenberg assumiu o controle operacional direto, passando por cima de Paulo e da estrutura de comando francesa. A partir daí, oficiais alemães começaram a dar ordens diretas aos comandantes de batalhão e companhia franceses. O Estado-Maior francês manteve uma autoridade nominal, mas não possuía controle real sobre os soldados nas posições avançadas. Essa reorganização do comando foi em grande parte irrelevante, pois eles já operavam de forma independente no nível de companhia e pelotão. O comando superior, fosse francês ou alemão, era uma abstração. O que importava era o inimigo a 200 metros de distância e a munição restante nos bolsos. 3 a 4 de março de 1945. Os combates ao sul de Belgrado aumentaram enquanto as forças soviéticas avançavam para a costa do Báltico. O objetivo estratégico era chegar ao mar e isolar as forças alemãs na Pomerânia Ocidental, enquanto vários exércitos soviéticos convergiam para a região de diferentes direções. Elementos do 57º Regimento Francês, incluindo o batalhão de Henri Fenet, estabeleceram posições defensivas em vilarejos ao longo das rotas de acesso a Belgrade. Eles contavam com aproximadamente 120 homens, os remanescentes de 4 companhias, que haviam sido reunidas após pesadas perdas durante a semana anterior. A preparação de artilharia soviética começou às 11h45 do dia 3 de março. Lançadores de foguetes Katyusha acrescentaram seus projéteis característicos e estridentes ao bombardeio. O bombardeio durou 40 minutos e destruiu a maioria dos prédios da vila. Os franceses estavam defendendo às 12h e 30 tanques e infantaria soviéticos atacaram pelo nordeste. Desta vez, o ataque foi conduzido corretamente, de acordo com a doutrina soviética de armas combinadas, usando os tanques como cobertura móvel. A infantaria suprimiu as posições francesas com armas automáticas, enquanto tanques atacavam com canhões principais. Os franceses lutaram entre ruínas e metralhadoras enfrentaram a infantaria soviética. Equipes de Panzerfaust destruíam tanques de perto, mas eliminar um tanque não tinha impacto estratégico, pois outros avançavam logo em seguida. Às 14h20, com as forças soviéticas controlando metade da vila, Fenet ordenou a retirada para posições secundárias a 400 metros a oeste. A retirada foi realizada sob fogo inimigo. 8 soldados franceses foram mortos durante a retirada. Os demais estabeleceram novas posições em outra vila e aguardaram a retomada do ataque soviético. O padrão se repetiu durante os dias 3 e 4 de março. Bombardeio, assalto, defesa, retirada. Cada confronto reduzia a força francesa de 10 a 30%. Não havia substitutos. O único caminho matemático era em direção ao zero. As avaliações de inteligência da Wehrmacht, de 4 de março, estimaram que a divisão Charlemagne mantinha aproximadamente 35% de sua força original. Mais de 4.000 baixas em menos de 3 semanas. Mortos, feridos, desaparecidos ou incapacitados por congelamento e doenças. Os sobreviventes estavam exaustos além dos limites humanos normais. O sono era medido em minutos, não em horas. A comida era irregular, os suprimentos médicos estavam esgotados. Homens feridos recebiam tratamento mínimo.
Muitos morreram de ferimentos que seriam sobrevivíveis com cuidados médicos adequados. O pior, no entanto, ainda estava por vir. 5 de março de 1945. O general Edgar Puald tomou sua decisão. Na escuridão do início da manhã, as forças soviéticas avançavam rapidamente. Agora estavam a menos de 20 quilômetros da costa do Báltico. As forças alemãs na Pomerânia Ocidental, incluindo os remanescentes da divisão Charlemagne, estavam sendo cercadas em um bolsão cada vez menor. Se eles não escapassem imediatamente, ficariam presos. Puald ordenou uma retirada para o oeste através da planície de Bellegarde, começando às 5h30. O plano exigia que aproximadamente 2.000 soldados franceses, todos os que restavam em condições de combate dos 7.000 originais, cruzassem 15 quilômetros de terreno em sua maioria, aberto para alcançar as posições defensivas alemãs próximas à costa. O sucesso dependia de vários fatores. Primeiro, a neblina matinal era comum em março na Pomerânia. Se a neblina proporcionasse ocultação, a retirada poderia prosseguir sem ser detectada. O deslocamento precisava ser concluído antes do amanhecer, quando a visibilidade aumentava e as aeronaves soviéticas ficavam ativas. Terceiro, as forças terrestres soviéticas precisavam não detectar o movimento a tempo de interceptar. As ordens foram transmitidas pela rede de comunicação fragmentada. Os comandantes prepararam as unidades. Feridos capazes de andar se retirariam com elas. Feridos incapazes de andar ficariam para trás com o pessoal médico voluntário. Armas pesadas que não pudessem ser levadas seriam destruídas no local. Às 5h30, sob forte neblina que reduzia a visibilidade para menos de 50 metros, a retirada começou. Os soldados franceses avançaram, colunas do tamanho de uma companhia, espaçadas por centenas de metros para reduzir a vulnerabilidade à artilharia caso fossem detectadas. A navegação era feita por bússola, sem uso de luzes. Falar era proibido. O deslocamento dependia dos soldados seguirem o homem à frente e confiarem que alguém na cabeça da coluna sabia a direção correta. A temperatura era de aproximadamente menos 10 graus Celsius. O chão congelado rangia sob as botas. Apesar das tentativas de se moverem em silêncio, o fogo de artilharia que havia sido constante por dias havia cessado. O silêncio era mais inquietante do que o bombardeio. Por 3 horas, a retirada prosseguiu sem incidentes. A neblina permaneceu. Nenhuma força soviética foi encontrada. Às 8h30, as colunas francesas haviam percorrido aproximadamente 8 quilômetros, um pouco mais da metade da distância até a segurança. O moral começou a melhorar. Talvez eles escapassem da armadilha. Por volta das 8h50, o sol surgiu acima do horizonte. Em poucos minutos, a temperatura começou a subir. A névoa, que havia proporcionado um esconderijo perfeito, começou a se dissipar. Às 09h15, a névoa havia desaparecido completamente. 2.000 soldados franceses estavam expostos em campo aberto pela planície de Bellegarde, organizados em várias colunas, com pouca cobertura, exceto por algumas linhas de árvores dispersas e leves ondulações do terreno. Às 09h23, aeronaves soviéticas apareceram vindas do nordeste. O avião de ataque ao solo Ilyushin Ural-2 Stamovich foi a aeronave militar mais produzida da história, com mais de 36.000 unidades fabricadas, sendo fortemente blindada. Equipado com canhões de 23 mm, metralhadoras e bombas ou foguetes, ele foi projetado especificamente para destruir alvos terrestres. Os soldados alemães o chamavam de Schwarzer Tod, Morte Negra. 6 Sturmovix apareceram voando baixo e rápido. As colunas francesas não tinham armas antiaéreas, nenhuma proteção. A única opção era se dispersar e buscar qualquer cobertura mínima que existisse. A primeira aeronave fez seu ataque às 9h24, mergulhando sobre uma coluna francesa com os canhões disparando. Os projéteis explosivos de 23 mm atravessaram corpos humanos. Homens foram mortos. Instantaneamente, a aeronave subiu e circulou para outro ataque. O segundo Sturmovik atacou uma coluna diferente, mais disparos de canhão. Pequenas bombas caíram dos suportes externos e explodiram entre os soldados em fuga. Os ataques eram metódicos e sistemáticos. Os soldados franceses corriam para qualquer abrigo. Pequenas elevações, agrupamentos de árvores, pequenas depressões, mas o avião de Bellegarde oferecia pouca camuflagem. Os Sturmoviks faziam passagens repetidas, atacando as colunas dispersas com canhões e foguetes. Às 9h40, blindados soviéticos apareceram no horizonte norte. Aproximadamente 15 tanques T-34 avançavam rapidamente pelo terreno congelado. Eles haviam detectado a retirada dos franceses e estavam se movendo para cortar a rota de fuga. As colunas francesas se dissolveram em completo caos. Algumas unidades improvisaram defesas, outras fugiram e algumas ficaram paralisadas.
Os oficiais gritavam ordens que não podiam ser ouvidas por causa dos aviões, motores e canhões de tanque. Toda a coesão organizacional entrou em colapso. O general Edgar Poird liderava uma coluna com carroças puxadas por cavalos levando soldados feridos. Quando os tanques surgiram, ele mandou acelerar, gesto fútil, pois cavalos não superam tanques. Por volta das 9h55, os tanques soviéticos abriram fogo contra as carroças a partir de uma altura de 800 metros. Projéteis explosivos mataram cavalos e viraram carroças, jogando homens feridos na neve. Os tanques continuaram atirando sistematicamente. Várias testemunhas relataram ter visto Poird por volta das 10h15. Ele estava ferido, possivelmente por tiros de avião, possivelmente por estilhaços de projéteis. Ele estava a pé, indo em direção a uma linha de árvores, a aproximadamente 200 metros de distância. Caminhava devagar, com uma mão pressionando o lado do corpo. Ele não correu. Ele entrou na linha de árvores e desapareceu. Seu corpo nunca foi recuperado. Seu destino exato permanece desconhecido. Ele pode ter sido morto por tropas soviéticas durante operações de limpeza, pode ter morrido devido aos ferimentos na floresta, pode ter sido capturado e morrido em cativeiro soviético. O registro histórico é silencioso. O general Edgar Poird, comandante dos voluntários franceses na Frente Oriental, entrou na névoa da guerra e desapareceu da história. A destruição das colunas francesas na planície de Belgar continuou por aproximadamente 90 minutos. Aviões soviéticos atacaram até esgotar a munição, depois retornaram para recarregar e atacaram novamente. Tanques soviéticos ultrapassaram as posições defensivas tentadas e a infantaria soviética, seguindo atrás dos blindados, capturou ou matou os sobreviventes. Às 11 horas o confronto havia terminado. Aproximadamente 600 soldados franceses foram mortos na planície de Bellegarde. Outros 400 foram feridos e capturados. Talvez 300 conseguiram escapar, dispersando-se em pequenos grupos e se movendo pelo interior, através de florestas e pântanos, evitando estradas e áreas abertas. Os 700 soldados restantes, espalhados pela Pomerânia, continuariam lutando como grupos independentes por mais uma semana. Mas a 33ª Divisão de Granadeiros Waffen, de SS Charlemagne, havia deixado de existir efetivamente como uma formação militar. Sua estrutura de comando foi destruída, sua coesão organizacional foi dissolvida, seu poder de combate estava esgotado. Sobreviventes da divisão Charlemagne chegaram a Kurland em pequenos grupos ao longo de 48 horas. Eles vieram de diferentes direções, tendo escapado da catástrofe de Bellegarde por várias rotas. Alguns caminharam sozinhos por florestas, outros se moveram em pequenos grupos, todos estavam exaustos. O Brigadeführer da SS Gustav Krukenberg consolidou aproximadamente 400 soldados franceses em condições de combate em Kurland e estabeleceu um perímetro defensivo. A cidade ficava ao longo de uma estrada principal que levava à costa do Báltico, aproximadamente 15 quilômetros para o interior. A missão defensiva era segurar a cidade tempo suficiente para que refugiados e unidades militares em retirada pudessem passar. Krukenberg estimou que isso exigiria resistir de 48 a 72 horas. Kurland, em tempos de paz, abrigava talvez 5.000 civis. Em março de 1945 estava lotada, com dezenas de milhares de refugiados fugindo para o oeste. Homens idosos, mulheres, crianças, empurrando carrinhos e carregando pertences, atravessavam a cidade, seguindo continuamente em direção à costa para serem evacuados por mar. O perímetro defensivo incorporava todas as tropas disponíveis, sobreviventes da Charlemagne, unidades dispersas da Wehrmacht, milícias Volkssturm e até mesmo pessoal da Marinha forçado a combater em terra. A força defensiva total era de talvez 800 homens defendendo um perímetro de vários quilômetros. O SS Hauptsturmführer Henri Fenet comandava o setor defensivo francês na aproximação leste, com aproximadamente 120 homens. Esses eram sobreviventes do seu batalhão original, além de retardatários de outras unidades. As defesas eram simples, prédios reforçados com sacos de areia, metralhadoras cobrindo rotas e equipes com Panzerfaust nos andares altos com boa linha de tiro. Valas antitanque foram cavadas onde o solo congelado permitia. Civis continuaram passando pelas posições francesas durante todo o dia, 8 e 9 de março. Uma senhora idosa parou perto de Fenet e perguntou por que soldados franceses lutavam na Alemanha. Fenet não soube responder de forma satisfatória para ela ou para si mesmo. 10 de março de 1945, às 05h30, a artilharia soviética abriu fogo contra Kurland. O bombardeio durou 90 minutos e destruiu as posições defensivas em todo o perímetro.
Prédios desabaram, incêndios começaram, soldados franceses se abrigaram em porões e subsolos, suportando o bombardeio porque não havia alternativa. Às 7 horas, tanques e infantaria soviéticos atacaram pelo leste. 20 T-34S lideraram o assalto, apoiados por várias companhias de infantaria avançando em ondas. A doutrina soviética enfatizava o uso de força esmagadora concentrada em frentes estreitas para alcançar a ruptura. Após a penetração, as forças de exploração avançariam pela brecha e destruiriam a coesão defensiva internamente. O fogo defensivo francês era acionado no alcance máximo. As metralhadoras abriam fogo a 300 metros e os fuzis engajavam a 200 metros. A infantaria soviética absorvia baixas e continuava avançando. Quando uma onda era dizimada, outra a substituía. Por volta das 7h35, os tanques soviéticos se aproximaram a menos de 200 metros das posições francesas. As equipes de Panzerfaust abriram fogo, vários foguetes foram disparados. Alguns erraram, outros acertaram e penetraram, enquanto alguns acertaram mas não penetraram pelo ângulo ruim. As equipes francesas anti-tanque destruíram 4 tanques soviéticos e danificaram 2 no início do ataque, mas isso não impediu o avanço geral. Mais blindados continuaram avançando atrás dos veículos destruídos. Às 8h15, as forças soviéticas penetraram na extremidade sul do setor defensivo de Fenech. Combates de rua irromperam. Granadas foram lançadas pelas janelas e metralhadoras disparadas em quartos e corredores. O combate era tão próximo que os homens viam o rosto uns dos outros. Fenech foi ferido na luta. Uma rajada de metralhadora atingiu seu braço esquerdo, quebrando o osso. Ele enrolou o braço com um curativo improvisado e continuou dirigindo a defesa com a mão direita. Os combates seguiram em 10 de março. Soviéticos atacaram várias vezes, enquanto franceses mantiveram ou abandonaram posições. Terreno era perdido e por vezes retomado com contra-ataques locais. Ambos os lados enviavam homens para uma batalha de desgaste brutal. Em 11 de março, houve novos ataques soviéticos. A artilharia recomeçou ao amanhecer e ataques de infantaria ocorreram ao entardecer. As posições francesas foram comprimidas em um perímetro menor. As baixas aumentavam. Os estoques de munição se esgotavam. Na noite de 11 de março, Krukenberg visitou o posto de comando de Fenech, em um porão. Ele informou a Fenech que refugiados e unidades militares haviam passado com sucesso por Kurland. A missão defensiva estava completa. As unidades francesas estavam autorizadas a se retirar para a costa. Aproximadamente 30 dos 120 homens originais de Fenech permaneceram. Entre 12 e 13 de março de 1945, os sobreviventes franceses realizaram retiradas combativas em direção à costa do Báltico. Algumas unidades se moveram em grupos organizados, outras se dissolveram em indivíduos e pequenas equipes, avançando de forma independente por florestas e estradas secundárias. As forças soviéticas perseguiram, mas não pressionaram agressivamente. Eles já haviam alcançado seus objetivos operacionais, isolando as forças alemãs na Pomerânia Ocidental e chegando ao Báltico. A limpeza dos bolsões isolados poderia ser feita de forma metódica, sem arriscar baixas adicionais em uma perseguição agressiva. 13 de março de 1945, os sobreviventes franceses alcançaram a costa do Báltico. As forças soviéticas se aproximavam pelo leste. Alguns sobreviventes tentaram chegar a Kolberg, 20 quilômetros ao norte, onde as operações de evacuação alemãs ainda estavam em andamento. Outros simplesmente pararam de se mover, exaustos demais para continuar. Dos aproximadamente 7.000 voluntários franceses enviados para a Pomerânia em meados de fevereiro, talvez de 700 a 1.000 sobreviveram para chegar à costa. Alguns seriam evacuados por mar para a Dinamarca ou norte da Alemanha nas semanas finais antes da rendição alemã. Outros seriam capturados quando os soviéticos chegassem à costa, e alguns morreriam por ferimentos ou exposição nos últimos dias. A 33ª Divisão de Granadeiros Waffen-SS Charlemagne foi destruída em 4 semanas de combate. Ela atrasou as forças soviéticas por dias, manteve posições defensivas e permitiu que refugiados e unidades militares recuassem. Ela lutou com determinação contra uma superioridade material esmagadora. E a próxima batalha deles seria pela capital da Alemanha, a Batalha de Berlim.